Bom dia, Igreja de Cristo no João 23, a minha saudação aos amados e amadas em nome de Jesus, e a você a quem essa palavra possa chegar, Deus te abençoe. Uma palavra aqui para a nossa meditação, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amém? Jesus escreve esse texto no contexto do seu sermão profético, no capítulo 24 de Mateus, onde ele vai falar da destruição de Jerusalém nos anos 70 e vai falar também de outros fatos que ainda irão acontecer. Ele vai falar dos finais dos tempos, de guerras, sobre todas as situações que vai estar existindo. E ele vai falar também nesse contexto da sua volta, da sua vinda. E dentro desse contexto, Jesus vai trazer essa palavra dizendo que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. E olhando para esse texto, olhando assim, pensando sobre ele, buscando uma reflexão sobre ele, aqui está a razão pela qual existem guerras. É por causa da iniquidade, é por causa do pecado, tá certo? Por causa do erro, do pensar errado. Aí é por causa da iniquidade que as guerras vão acontecer. Eu fiquei pensando apenas num casal. Um casal às vezes briga, E vai ao divórcio, se separa, é uma confusão danada, é uma guerra. Ou às vezes guerra entre famílias, ou guerra entre municípios, ou guerra entre estados, Ou uma guerra nacional, a nação numa guerra civil, ou guerra entre países, ou até uma guerra mundial, como já aconteceu e possivelmente acontecerá uma terceira, tá certo? Mas a razão pela qual as guerras existem é por causa da iniquidade, é por causa do pecado. A raça humana é uma só, criada por Deus. Lá no princípio, tá certo? Criada por Deus, vai ter as suas divisões aí, Ismael e o outro irmão que é a promessa, tá certo? Então, essas coisas que vão acontecendo ao longo da história. Mas, amados, a iniquidade é a razão pela qual as guerras existem, seja ela em proporções menores, seja ela em proporção maior. É claro que a palavra de Deus é para quem crê, mas você que é ser humano pode se arrepender e crer, portanto ela é para você também, tá certo? Então, essa é a razão pela qual existem guerras, existem assassinatos, existem coisas terríveis aí acontecendo no mundo inteiro, em todas as nações, em todo local, existem muitas guerras de muitas formas, então é por causa do pecado. As pessoas criaram deuses para si, têm seus deuses, e aí por causa desses deuses matam, por causa desses deuses destrói outras pessoas, E aí o conflito vai se gerando por causa disso. Às vezes é um negócio terrível, O antissemitismo aí, aqueles que têm ódio de judeu, querem destruir os judeus, querem destruir o Estado judeu. E é lamentável que o governo brasileiro apoie o Hamas, que é um grupo terrorista, assassino, cruel, que não tem pena de ninguém. Mas isso Deus haverá de tomar conta. Mas o fato, meu amado, é porque a razão de existir guerra é porque a iniquidade, o pecado, o ser humano não quer olhar para Deus. Olha, Deus resumiu a lei do Velho Testamento em 2 mandamentos, que ele diz: amarás a Deus sobre todas as coisas, este é o grande mandamento. O segundo é: amarás ao próximo como a ti mesmo. Desses 2 procedem toda a lei e os profetas. Portanto, é falta de amor no coração das pessoas, tá certo? Eu estou falando aqui para cristãos, para crentes, e você que vem a ser crente, ser cristão, crê em Cristo de verdade. Portanto, tire o ódio do seu coração. Não fique com raiva nem do Hamas, desculpa. Não fique com raiva do Hamas, não fique com raiva de Israel, que está contra-atacando, mas estabeleça o amor no seu coração para que você não seja influenciado pelo ódio. Antes, podemos orar aí para que Deus possa intervir, abençoar e haja paz no mundo. Mas Jesus prometeu que vai haver uma plena paz no mundo, tá certo? Quando ele voltar a estabelecer seu reino, ele vai ter essa paz plena. Mas até lá, vamos ter essas guerras. Mas é necessário que as pessoas comecem a se voltar para Deus. A iniquidade, o pecado traz confusão, traz conflito. Às vezes um pai de família que está aí nas drogas, bebendo e tal e tudo, isso é pecado, isso é coisa que destrói a alma do ser humano e traz conflito para uma família. Portanto, eu estou pegando de uma forma geral, assim, o texto de uma forma muito rápida, mas a iniquidade, ela é um problema. Por quê? Porque ela esfria o amor no coração do ser humano. O ser humano nasceu para se amar, mas no princípio, aí Satanás colocou o ódio no coração do ser humano,
porque nós temos o primeiro assassinato de Caim e Abel. Isso é porque no coração de um dos irmãos já nasceu o ódio. Mas o ódio, ele deve ser suplantado pelo amor. Amém? A você que é cristão, ame. Ame ao povo judeu, ame ao povo palestino, ame ao povo do Hamas, que são uma raiz lá dos muçulmanos, que tem apoio geral daquele povo. Portanto, devemos amar essas pessoas, orar para que Deus intervenha e abençoe, porque a razão do amor esfriar é por causa do pecado. E ódio é pecado, tá certo? Não deixe a raiva gerar no seu coração, não. Abençoe, esteja orando, esteja abençoando, até para que o nosso governo, o nosso Brasil também possa entender a realidade das coisas, tá certo? Apoiar terrorista é um pecado terrível. Deus não gosta de violência, Deus não gosta que mate. Jesus veio para dar vida, tá certo? Jesus mudou a história. No dia que ele veio, quando você diz que hoje é dia, que você fala que hoje é a data do mês, que eu não estou nem lembrado que hoje é dia 12 ou é dia 11 de outubro, quando você fala essa data, você está admitindo que veio um que mudou a história do mundo, que é Jesus Cristo. Amém? E essa história pode ser ainda completada na sua plenitude, para que o amor possa realmente dominar sobre o mundo e a gente tenha estado de paz, compreensão. Infelizmente, só existe briga, tá certo? Porque o ser humano é pecador. E ele, como pecador, ele não tem amor. O pecado substitui o lugar do amor. O pecado mata, o pecado destrói. O pecado é um assassino, tá certo? Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque pecaram. Então o pecado se separa de Deus. Estou dizendo isso, amado. Você como crente, absorva aí o amor de Deus. Cada dia aumente mais no seu entendimento, no seu coração e ame as pessoas. Não deixe o ódio de dominar. E a você que ainda não é crente, possa crer para entender a dimensão do amor de Deus. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe ao mundo, que Deus abençoe a todos nós. O Senhor é um Deus de misericórdia e Ele sabe todas as coisas. Que o Senhor possa aí estar inundando o coração de muitas pessoas no mundo, né, de amor. Porque às vezes quem age pela iniquidade, age sorrateiramente, com lisonja, com engano. Isso é a ação do pecado. Vai agir com lisonja, enganando, falando coisas que não são verdades, que vai mentindo. Portanto, a minha palavra aqui é que nós possamos nos lembrar disso e deixemos que o amor de Deus domine cada um de nós. E quando pensar em ódio, esquece esse ódio, clama pelo amor de Deus no teu coração. O Senhor te abençoe, te dê paz individual e paz coletiva, em nome de Jesus. Amém.